Olá, pessoas que visitam meu canal, que são pouquíssimas, né? Bom, esse canal se tornou uma forma de saber quais livros eu li, em qual tempo, né, eu li. Então, hoje é dia 26/7/2020 e eu tenho que fazer um vídeo sobre esse livro aqui, que é O Direito Penal da Guerra às Drogas, escrito por Luiz Carlos Valois, que é escrito Valois, mas fala Valois, né? Eu tive, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi numa viagem que eu fiz com um amigo meu chamado Rogério e, e com uma amiga dele, né? O Rogério morava em Minas Gerais, foi morar lá no Pará e lá ele conheceu uma amiga que trabalhou com esse juiz, que é o Luiz Carlos Valois, durante um estágio, né? E quando a gente estava lá nessa viagem conversando, viagem de turismo, ela me disse sobre esse livro. Eu tentei comprar ele uma vez e não consegui, e depois eu percebi uma promoção. Acho que foi inclusive a própria Natália que me mandou a promoção e eu comprei pela editora De Plácido, e eu comprei esse livro lá em BH, mas eu não fui em BH, eu só comprei ele pela internet. Então, a ideia desse livro é bem ousada, assim, é a tese de doutorado do Luiz Carlos Valois. E eu digo ousada porque ele realmente aborda situações que eu não imaginava que tinha sido desse jeito. Porque assim, a luta contra as drogas, o direito penal contra as drogas, de combate às drogas, ele nasceu não de uma iniciativa específica de algum país que tinha um problema de saúde pública relevante, e aí essa política foi discutida de maneira ampla e aí se tornou uma política internacional. Na verdade, começou como um problema internacional. Tipo, a guerra às drogas começou como uma bandeira norte-americana, né? E a primeira guerra que teve por causa de droga, aparentemente foi a guerra do ópio, no século XIX, entre a China e a Inglaterra, que a China queria parar o comércio do ópio porque tinha um problema de saúde pública seríssimo, e a Inglaterra queria continuar vendendo ópio porque tinha um lucro sério. Nesse livro aqui existe uma informação que aquele banco HSBC, né? Aquele banco foi fundado com dinheiro de ópio do século XIX, da guerra que teve entre a Inglaterra e a China, né? E os senhores do ópio, o governo federal da China querendo parar o comércio do ópio por causa do problema de saúde pública deles, e os senhores do ópio querendo vender o ópio e os britânicos querendo intermediar a venda. E isso foi assim. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, depois, né, depois da guerra do ópio, e engraçado que a guerra do ópio foi resolvida com saúde pública. Eles resolveram fazer clínicas de recuperar pessoas que estavam viciadas em ópio. E aparentemente funcionou. Porque hoje não tem essa história de gente viciada em ópio na China, né? Pelo menos assim, não aparece nos jornais, né? Mas, enfim. O que eu vi aqui foi que os Estados Unidos resolveu assumir um papel de protagonismo e falar assim, ó, nós vamos rejeitar as drogas de uma maneira bem contundente. Isso aconteceu a partir da década de 30. E eles, durante essa época também, fizeram a proibição do álcool na década de 30 nos Estados Unidos. E foi terrível. Foi horrível mesmo. Tipo assim, ninguém... Não fez bem para ninguém nessa época. Não fez bem para as pessoas que consumiam bebida alcoólica, porque os traficantes de bebida alcoólica, né, porque ele passou a ser ilícito, e existia uma demanda e as pessoas pagavam caro pela bebida, e aí surgiram grandes mafiosos como Al Capone. E as pessoas consumiam álcool de baixa qualidade. Inclusive, assim, existe história de álcool que era destilado dentro de banheira, né? Que era destilado, tipo, no porão, que era destilado, tipo... Não tinha uma indústria formal com padrões de qualidade. E tinha gente que bebeu o uísque que foi produzido dessa maneira e morreu. Porque o negócio não tinha controle de higiene, não tinha nada de controle, né? E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos liberou o álcool de novo. Mas ele continuou lutando
para que algumas drogas continuassem proibidas, né? E isso, por exemplo, aconteceu contra a maconha e aconteceu contra a cocaína. E essa luta foi uma luta gigantesca, né? Inclusive, e a parte interessante é que logo no começo do livro ele fala assim, olha, os primeiros tratados de combate às drogas que existiram, os tratados internacionais, década de 30, os Estados Unidos não aceitou discutir, e principalmente os Estados Unidos não aceitou suporte técnico dos médicos. Isso quer dizer que nós temos um direito de luta contra as drogas hoje que não é baseado em critério médico, sabe? Foi baseado em critério político. E isso não é exatamente inteligente, né? Porque, tipo, o legislador precisa, inclusive a Lei Penal do Brasil hoje sobre drogas, né, que é a 11.334 de 2006, ela é uma lei penal em branco, que precisa de uma portaria da Agência Nacional de Vigilância de Saúde, que é a portaria 366, que define o que é droga, sabe? Então, assim, quando as pessoas debatem sobre a liberação da maconha no Brasil, seria muito simples. A gente não ia precisar de revogar a nossa lei. A gente ia precisar de revogar uma linha, tá? Uma, não é duas, não. Uma linha de uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por que é feito desse jeito? Porque político é burro. Basicamente porque político é burro. Político não é médico. Político às vezes é, sei lá, artista pornô, igual o Fábio, como é que é o nome daquele cara lá? Não sei, eu sei que no Brasil hoje tem um cara que foi eleito lá pelo estado de São Paulo, né? Alexandre Frota, que ele fazia orgia gay filmada, ou seja, ele era uma puta, literalmente, né? Tipo assim, ó, eu tô pagando pra colocar meu pênis no ânus de um homem e receber um pênis de um homem no meu ânus. E ele foi pago, né? Então, assim, isso é prostituição. E esse cara, ele defende a família tradicional brasileira e os valores conservadores, né? Tipo, esse é o representante que... Ou seja, política é burro, né? Tipo assim, a gente teve o Tiririca, a gente teve... O político não entende de medicina, né? E quando os médicos foram chamados para falar assim, olha, gente, a droga funciona desse jeito aqui, eles não aceitaram muito, porque... Politicamente falando, você ter uma postura de combate às drogas é você ser um herói da comunidade, né? É você falar assim, olha, não aceitamos que essas drogas façam o mal para as nossas famílias, né? E aí existe o herói, né, que vai lutar contra a produção e distribuição de drogas, né? E pousar de herói era tipo uma prioridade. Né? Tipo, não foi a ciência médica que falou assim, gente, droga funciona assim, assim, assado, a gente precisa de organizar a partir de um critério técnico-científico. Não, foi bem mesmo um critério de precisamos de heróis, né? E isso da maneira internacional. O herói que ele mais fala aqui é um tal de Harry Jacob Anslinger, que ele foi o funcionário do Departamento do Tesouro, que não era o Departamento de Saúde Pública, ou de Segurança ou de Justiça, era o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 1930, que ficou responsável por combater as drogas. E esse cara ele foi em várias reuniões da ONU. Quando o Departamento do Tesouro americano criou uma divisão para cuidar de drogas, ele foi o primeiro a ser nomeado e ele ficou 32 anos operando essa função. E ele era extremamente, uma pessoa extremamente conservadora, extremamente cristã, não ouvia ciência, não queria saber de ciência mesmo, né? E por exemplo, coisas como 2018 o Canadá liberou a maconha recreacional e medicinal para o Canadá inteiro. Então 40 milhões de canadenses podem usar maconha nos termos da lei. Porque os médicos acharam que a maconha não fazia tanto mal, né? Que você gerar uma guerra contra a maconha é mais lesivo do que a maconha, né? Tipo assim, se as pessoas simplesmente fumarem maconha, igual acontece na Holanda há muito tempo, ou se elas fumarem maconha igual acontece no Canadá desde 2018, acho que foi final de 2018, setembro ou novembro de 2018, você vai ter algumas pessoas viciadas, você vai ter um acesso facilitado que pode levar a um abuso, né?
você vai ter algumas coisas nesse sentido, mas ainda é melhor do que você declarar uma guerra e encarcerar uma população gigantesca por causa de um negócio que não dá overdose, maconha não dá overdose, e a dependência não é química, ela é uma dependência psicológica. Sim, a dependência psicológica é grave também, né? Mas a gente pode ter mais problemas com o paradigma de proibição do que com o paradigma de liberação. Tá bom que não tem como liberar, por exemplo, sei lá, o crack e a heroína, né? Tipo, por exemplo, a Holanda, na década de 90, eles liberaram a heroína, liberaram tudo. A Holanda simplesmente chegou e falou, não, a gente não vai ter uma política de combate às drogas, todo mundo que quiser usar droga, né? Existe o princípio de lesividade do direito penal, e o princípio de lesividade é o seguinte, você tem que afetar o direito do outro para que seja punível uma conduta criminosa. E quando a pessoa está usando droga, você criminalizar o uso, poxa, ele está causando uma lesão a si mesmo, não causando uma lesão ao outro. Então, tem inclusive ação no STF, né, da Defensoria Pública de São Paulo, que chegou com essa tese. Ele falou assim, olha, criminalizar o uso não vai contra o princípio de lesividade do direito penal, né? E aí o artigo 28 da lei 11.343 seria inconstitucional. Eu não sei se o STF decidiu esse negócio até hoje, eu acredito que não, porque se fosse, né, tipo, iria ter a inconstitucionalidade do crime de uso e isso iria mudar o paradigma, né, da forma que o Estado brasileiro lida com as drogas. Mas essencialmente ele diz isso, olha, teve um monte de reuniões em hotéis 5 estrelas das Nações Unidas e os Estados Unidos foi bem cabeça dura, né? E o que foi feito ali foi muito por causa, não foi exatamente um critério técnico, médico, científico, e basicamente as pessoas precisavam de heróis, e aqueles que assumiram essa posição, né, e aceitaram a Bíblia no coração e falaram, vou combater esses malditos traficantes e coisas assim, eles ganharam muita coisa, dinheiro mesmo, tipo, tinha um ótimo salário, era convidado para ir na Europa, ficar nos hotéis 5 estrelas, né, em nome da ONU, né, tinha um belo currículo, o nome dessas pessoas, do Eslinger, né, Harry Jacob Eslinger, era publicado no jornal e lá ele estava como paladino, né, tipo assim, estamos defendendo a sociedade de bem, né, e a maior parte foi isso, não foi uma coisa tipo assim, olha, vamos fazer ciência, né, do tipo, tudo bem que vocês estão querendo proibir a distribuição e consumo de drogas para evitar males à saúde pública. Isso é válido. Mas quais são as drogas que efetivamente são, né, lesivas? E outra, existe alguma maneira de usar, por exemplo, metanfetamina para combate à depressão, né, em um ambiente controlado, né, receitado por médicos? Né? Existe como usar LSD para combater o alcoolismo, né? Que algumas pesquisas do Canadá chegaram a essa conclusão, né? Tipo assim, e foi assim, acho que uns 60% das pessoas que eram viciadas em álcool com a terapia de LSD durante uns 6 meses, uma coisa assim. Eu não li o estudo, tá? Eu só vi a referência a esse estudo, mas que eles conseguiram. Algumas pessoas que eram viciadas em álcool deixaram de ser viciadas em álcool. Mas aí teve uns 40% que era pé de cana mesmo e vai morrer bêbado e foda-se. Tipo, mesmo se você der LSD pra essa pessoa parar de usar álcool, ela vai continuar usando álcool. Né? Então, é mais ou menos assim... Isso é uma coisa mais científica. Né? Bom, vamos falar de heroína, falar de opiáceos, falar de opioides. Tipo, até hoje é utilizado. Né? Até hoje tem, na medicina, os pacientes terminais de câncer... Eles podem usar remédio baseado né, qual é o nome desse negócio? Eu não lembro o nome do... não lembro mesmo o nome do remédio que é baseado. Mas enfim, a pessoa vai ficar viciada em heroína, só que ela tem 6 meses de vida. Então é melhor você tirar a dor dela e deixar ela viciada em heroína 6 meses e ela vai morrer sem dor. Isso é câncer, tratamento de câncer para paciente terminal. Né? Critério científico, né? Aí, mas o que aconteceu com o combate às drogas não foi exatamente um critério científico, foi tipo assim, olha, nós precisamos de pessoas de bem e as outras pessoas de mal que fiquem lá do outro lado.
Só que aí você vai ver essas pessoas do mal, você vai ver que teve assim, gente que era policial que se corrompeu, gente que era juiz que se corrompeu, né? Tipo, o tráfico de drogas entrou no mundo da política, né? Tipo, o Pablo Escobar foi candidato a deputado federal na Colômbia uma vez e ele se ofereceu para pagar a dívida externa da Colômbia inteira, né? Tipo, e aí você vê que, na verdade, não existe aquele negócio de falar assim, não, existem os traficantes malvados, eles estão lá, coisa e tal. Sim, existem, tem pessoas muito ruins mesmo que usam de tráfico de drogas, né? Veja o Comando Vermelho, veja o PCC, né? Vejam a Yakuza, vejam organizações criminosas, né? Que com drogas se fortalecem, se enriquecem, né, e acabam, por exemplo, destruindo a competição justa com a lavagem de dinheiro, né? Tipo, por exemplo, o indivíduo ele quer lavar dinheiro com uma empresa de caminhão. Então ele vai fazer o frete dele tipo super barato e aquele outro que é o cara que está trabalhando sério, ele vai perder a competição por causa que o sujeito que está querendo só lavar o dinheiro, para ele pouco importa o custo da empresa, né? E tipo, ele está só querendo declarar aquele dinheiro ali e tá querendo lavar, e o outro que está trabalhando sério, bom, aquele lá tem que lidar com os fatores reais do mercado. E aí de repente chega esse indivíduo que está lavando dinheiro e tira o emprego daquele que está trabalhando sério, né? Então, assim, lógico que os grupos criminosos que vendem drogas são grupos perigosos, né? Enfim, existe algumas pessoas realmente têm que ser combatidas. Só que, e se, né? E se, somente se a gente pegasse e ao invés de proibir a maconha, por causa que a maconha tem os problemas de saúde, a gente liberasse a maconha e a gente tirasse da mão desses criminosos o dinheiro que esse comércio gera. E garantisse também acesso à ciência, no sentido que se a maconha for liberada vai ser muito mais fácil para cientistas estudarem as propriedades medicinais da maconha, né? E vai ser mais seguro para o usuário, que a Anvisa vai poder fiscalizar, né, sei lá, o Ministério da Agricultura, ou sei lá, quem que vai fiscalizar isso aí. Mas, por exemplo, cerveja tem controle de qualidade, né? Agora, maconha, o povo vai até cocô de cavalo na maconha, né? Cocaína tem história de vidro moído colocado na cocaína, porque o grande especialista em química que fez uma pérola dessa de colocar vidro moído na cocaína falou assim, não, que vai abrir fissuras, né, na mucosa do nariz e o usuário vai ficar mais doidão. Gente, isso é ignorância pura, né? E ignorância que causa um dano à saúde que é irreparável, né? Porque o vidro é inorgânico e se ele tiver moído, como é que você vai tirar isso aí depois do organismo da pessoa? Ela vai ficar com um vidro moído nos alvéolos pulmonares. E não vai ficar mais doidona por causa disso, porque o que daria o barato mesmo seria cocaína pura, né? Só que já vem uma situação, por exemplo, a cocaína é uma droga semissintética, ela usa a folha da coca associada a, pasmem, a receita normal, gasolina, ácido sulfúrico e cimento, tá? Então a cocaína tem essas três coisas numa receita normal, quando não tem outras coisas, né? Tipo vidro moído, né? Por exemplo, existe uma política de drogas dos indígenas, dos povos ameríndios, né, que viviam aqui antes dos europeus chegarem por aqui. E eles usavam a folha de coca. E não tenho notícia, eu pelo menos não tenho notícia de alguma guerra indígena, né, tipo do século, sei lá, 13, né, em 1200 e tanto aqui nas Américas, né, de algum antropólogo que veio aqui, estudou os povos pré-colombianos e achou uma guerra por causa de droga. Basicamente porque esse pessoal, eles usavam peiote, eles usavam folha de coca e eles usavam como enteógenos. Então, se você usar o peiote você usava para ter um contato com Deus, né? E ninguém fez uma guerra por causa disso. A folha de coca, quando um viajante estava subindo as montanhas, né? E é assim até hoje, no Chile e na Bolívia, a pessoa está subindo a montanha, é boa educação você oferecer folha de coca para aquele que está subindo a montanha, porque é uma maneira de você dizer assim, olha, eu sei que subir a montanha é difícil, se você mascar alguma folha de coca, você não vai sentir tanta dor, tanta dificuldade, por causa que o ar é rarefeito, e você vai conseguir chegar ao seu destino. É educação se oferecer folha de coca, tá? E é assim até hoje, porque a folha de coca não é, na Bolívia não é crime. O que é crime? Um branco
né, com ideia mercadológica, chegou lá e falou assim, ó, nós vamos fazer um comércio desse troço aqui. E aí ele inventou de pegar a folha de coca, colocar cimento, ácido sulfúrico e gasolina. E fazer um negócio que é muito mais lesivo, a cocaína é muito mais lesiva que a folha da coca. Que inclusive tem balinha de folha de coca, né, tem coisas assim. Então, assim, será que vale a pena? Né? E esse livro é ousado nesse sentido. Você vê um juiz de direito fazendo um doutorado falando assim, olha, eu me reservo o direito de fazer essa pergunta. Será que a gente lutar dessa maneira, encarcerar tanta gente, gastar tanto dinheiro, né, que poderia ter, colocar a atenção e o tempo dos policiais direcionados para isso, né, colocar os juízes e os promotores tendo que oferecer denúncia por causa de maconha, né? Será que não seria melhor uma outra abordagem? Né? E se a gente for escutar os cientistas, eles vão falar mais ou menos o seguinte, ó, gente, maconha faz mal sim, só que a proibição da maconha é um tanto quanto mais lesiva do que a maconha sozinha. Né? Tipo, a gente deixar esse dinheiro do tráfico da maconha na mão de Comando Vermelho e PCC é muito ruim. Melhor seria se a gente deixasse esse dinheiro do comércio da maconha na mão de várias famílias de classe média que poderiam plantar a maconha e ter um controle de qualidade, pagar imposto, gerar emprego, gerar facilidade no acesso para estudo científico e fazer um dispensary, como é, por exemplo, em 25 dos 50 estados dos Estados Unidos. Eles admitem alguma forma de liberação da maconha. A maior parte desses estados que eu estou dizendo aí, eles assumem que a maconha tem propriedades medicinais e é só maconha medicinal. Uma minoria, que é Arizona, Califórnia, Maine, Alasca, ou seja, tem esses 4, então desses 25, 4 deles pelo menos, Colorado, eles falam que a maconha pode ser utilizada inclusive para fins recreacionais. Então, se você tiver num churrasco de família e tiver seus parentes lá tomando cerveja, tipo, você pega e acende um cigarro de maconha e é a mesma coisa, né? Apesar que todo mundo ia falando, nossa, né? Tipo assim, mas lá no Alasca pode. E no estado do Maine, na Califórnia, no Colorado, pode. E no Canadá também. Agora, as regras existem, claro que existem. Por exemplo, você não pode fumar maconha e dirigir. Né? Para você fumar maconha, você tem que ter 18 anos. E tem também limite, eu acho, que são 40 gramas que você pode comprar de maconha por mês. É uma coisa assim, que é um controle, né, da pessoa ficar viciada. Né? E também existe a possibilidade de você plantar maconha na sua casa. Né? E ao invés de você depender dessa complexa estrutura do mercado, do governo, da religião, da lei, da não sei o que, você tem um contato direto com a natureza. E falar assim, olha, eu não estou dando dinheiro para ninguém, eu tenho aqui meu quintal tem um pé de cidreiro e um pé de maconha. E isso é meu contato com a natureza. E eu não estou pedindo opinião de ninguém sobre isso aí. Né? E não estou comprando de ninguém também. Tipo, a própria planta vai dando sementes, as pessoas vão fazendo isso aí de uma maneira continuada. Né? Mas é muito interessante, sabe? Tipo assim, o juiz de direito que ele na condição de... Isso aqui não é uma sentença judicial, né? Porque se for uma sentença judicial, falar, o indivíduo foi pego vendendo maconha, 5 a 15 anos de prisão. Tipo, ele como juiz, ele não pode se furtar. Se aquela pessoa é realmente o autor e se existe materialidade daquele delito. Né? Ele tem mesmo que sentenciar e ele nunca se furtou, né, de exercer esse ofício de uma maneira... mesmo que a opinião dele... Ele mostra outros paradigmas teóricos, né, de como lidar com o mundo das drogas, mas ele sempre operou as capacidades de juiz dele de uma maneira regular. Né? Tipo assim, então... A expansão da mente dele tem que ser barrada diante dos termos da lei que são vinculantes, né? Mas a gente não... É incrível esse negócio, né? Que a gente não tem um debate de qualidade sobre liberação da maconha no Brasil, por exemplo, né? Existem alguns trabalhos, mas o tema é muito áspero, né? As pessoas não conseguem falar sobre isso, né? De uma maneira racional, né? E, enfim, não li o livro todo, tá? Tipo assim, falta metade para ler ainda, mas
é um livro bem interessante. Se você quer se informar sobre drogas, é uma leitura recomendável, né? Ficou longo esse vídeo, né? Mas tudo bem.